pôr de pé, para aquela linda salva de palmas de Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar, na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui nos Remédios 1326, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando hoje essa campanha dos 10 mandamentos, começar pelo primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti, e amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro nós vamos produzir esse amor ao próximo, para nós conseguirmos amar ao Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aprender sobre isso. Mas hoje é dia 20 de março de 2022. Hoje é de celebração para mim. Hoje é meu aniversário de casamento, são 12 anos. Minha esposa não pôde estar presente. Hoje é a única folga dela, entre outras coisas. Acabei de ficar sabendo. Já tinha que levantar com ali uma pessoa muito próxima da minha família, um rapaz de 39 anos. Estava tudo bem, essa madrugada. 3 horas da manhã passou mal e foi a óbito. Fulminante. Então já dando aos irmãos, né? Nós vamos começar esse culto de hoje ao Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos. Alguns casamentos, né? Aqueles relacionamentos de casamento, que pelo meu casamento tem mais casamentos em nome do Senhor Jesus, e para todas essas vítimas do maligno, todos que estão sendo padecendo aí fora em nome do Senhor Jesus. Amém? E pela família da dona Deusa Sofia, que faleceu de uma família de uma maneira tão fulminante assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, abra o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, quão frágil nós somos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas quão grande é o teu amor. Ah, Senhor Jesus, vem me amar, meu Pai. Vou te agradecer pelo meu casamento, a toda a vida que o Senhor presentiu, fruto do nosso amor, meu Pai, do Pai. Oh, Senhor Jesus, pela união dessas duas famílias, e por cada casamento, os irmãos que estão aqui diante de ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ou aqueles que são noivos, que vêm se casar, os namorados, ou o relacionamento da minha família, a intimidade da sua própria casamento. Oh, Senhor Deus, vem, meu Pai, colocar esse temor no coração de cada ser humano na face da terra. Amor elevado é para se conhecer espiritualmente, não é para se conhecer na carne, para se firmar em Cristo, produzir o fruto do Espírito Santo. Ah, e assim da mesma fé, amor, Espírito e palavra, os dois se tornam uma só carne. Um morreu para correr, 2 por 10 mil para correr. Um casal diante da presença de Deus, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, é imbatível. O inimigo vai passar muito longe desse lar em nome do Senhor Jesus. Mas a mulher crente, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, Senhor Jesus. Eu nem conheci esse rapaz direito, mas ele é muito próximo da minha família, naturalmente. Em nome do Senhor Jesus, venha, meu Pai, agora para citar todos os queridos e familiares. Que louco, que coisa. Oh, mas essa é a prova da fragilidade das nossas vidas. Por isso nós não podemos brincar com Deus. Nós precisamos, meu Pai, cada vez crescer na tua graça, de fé em fé, de glória em glória. E precisamos, meu Pai, abrir nossos corações e pedir, meu Pai, aqui contato com o nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos conduzir a amadurecer o fruto, possamos, meu Pai, oh Senhor Jesus, te servir. Podemos, meu Pai, verdadeiramente pelos seus mandamentos, os praticar. Aquilo que nós conhecemos, meu Pai, somos em condição de praticar, meu Pai, pela tua misericórdia, porque tem sempre a tua misericórdia. O Senhor é Espírito, só sempre daquele que o adora em Espírito e verdade. Vem com o teu poder, vem com a unção, com o teu fogo, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, essa vítima, meu Pai, que nós nem foi fulminante como outros por aí, para que nem sabe, meu Pai. Oh, que a hora pode estar chegando, meu Pai. Oh, tem coisas que vêm abruptamente, meu Pai. Não dá tempo nem de falar, ó, ai, muito menos misericórdia, Senhor Jesus. Tem pena de mim, perdoa os meus pecados e perdoar para ser salvo em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, que o Senhor, meu Pai, e meu Pai, guardar daquela alma em nome do Senhor Jesus.
tem ciúmes de mim, tem ciúmes de mim. O teu amor, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me ama. Sim, Cristo me ama. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim e o teu amor. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não tenho mais as minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Isso me amou, oh, Ele me amou, Ele me ama, oh, Ele me ama, Ele me amou, oh, oh, oh. Que todo seu coração declare: se Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Cristo me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Sou a sua herança, sou a sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se a terra como um beijo apaixonado. O céu se a terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso. Cristo me ama, Ele ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amor. Nunca houve, jamais haverá um amor tão grande do Pai. Oh, como no Filho que nos amou e que o Filho se entregou para morrer em nosso lugar. Oh, Senhor Jesus,
que nós possamos provar desse amor, Pai, que nós possamos provar para poder dar o que nós temos, Pai. Oh, é o amanhecer na tua graça, são seus filhos e filhas na tua casa, Pai, buscando, meu Pai, crescer no teu amor e na tua misericórdia. Oh, vem com o teu poder e a tua unção, vem com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, o óleo da tua santidade sobre as nossas vidas. Nós precisamos tanto de ti, sem ti nada podemos fazer, Pai. Oh, Senhor Jesus, na tua unção do teu Santo Espírito, Pai, oh, vem nos renovar nessa manhã, aviva-nos, Senhor Jesus. Nós precisamos desse renovo, Pai. A tua misericórdia, o teu Santo Espírito se renova cada manhã. Nós precisamos, meu Pai, amadurecer esse fruto, remover todas as obras da carne, enchendo-nos da tua presença. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Filhos, as palmas. Contemplamos tua face e vemos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós. Tu completa acesso onde? Ao coração do país. Presença do Senhor, abundância de alegrias. Jesus em tua presença, Jesus em tua presença, eu me conduz aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós, e nos deu completo acesso onde? Ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Ensina só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, com toda força do Senhor. Isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa paz que nós sentimos, não é porque tudo vai bem, é que nós temos o Senhor. Amém? Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Eu me conduz aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte crucifica todos nós, e do teu completo acesso ao céu, ao coração do Pai, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. E o véu que separava, o véu que separava
separava, né, a nave do templo do Santíssimo Lugar. E ali o sumo sacerdote só poderia entrar de tempos em tempos ali para oferecer ali, ali as ofertas em prol do povo. Mas ele já entrava ali naquele lugar amarrado por uma corda. Porque ali era tão santo que muitos desses sumos sacerdotes entravam e nem saíam dele. Dava o tempo dele retornar, se ele não retornava, puxava com a corda, não poderia nem entrar lá dentro para tirar. Mas aquele véu que separava, não separa mais, amém? O véu, o templo não era como se fosse um paninho desse aqui, na verdade era a coisa mais pesada do templo, era o véu. Era um tapetão de uns 30 centímetros de espessura e que cobria todo o templo. Uma coisa enorme. Mas quando Jesus Cristo estava morrendo por nós lá no Calvário, aquele véu foi partido de alta a baixa. E toda a humanidade hoje pode ter acesso ao Santíssimo Lugar para adorar. Nem a sala do trono não fica fora, não. Não fica fora, não. Nós somos muito frágeis. Deus ele deixou a sua palavra. Deus não nos criou para ser qualquer coisa, não ser capaz, Satanás, ficar sofrendo por aí, não. Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, mas para vivermos em comunhão com Ele na palavra. Aquilo que você já conhece, a palavra pratica. É isso que eu vou começar hoje em nome do Senhor Jesus, conhecer os mandamentos de Deus. Posso sentar, fica à vontade. João 14, 21 diz: aquele que os meus mandamentos pratica, é esse que me ama. A gente não ser encontrado mentiroso. Está falando que ama a Deus da boca para fora, tá bom? Então, lá no Êxodo capítulo 20 tem os mandamentos. O primeiro mandamento precisa ir lá, não pode ir, porque é do lado, tem que pensar também. O Êxodo capítulo 20 diz: não terás outros deuses diante de mim. Não pode ter outros ídolos. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente isso que quer dizer não ter outros deuses diante de ti. Então, no próprio Moisés, ele explica lá em Deuteronômio capítulo 6. Ele passou o Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. É o quinto livro do Antigo Testamento. Lá no capítulo 6, o título é o fim da lei é a obediência. A lei condena. Mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo, como está lá no Gálatas 5, não há condenação na lei. Amém? Exatamente. Versículo 1 diz assim: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor Jeová, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra, e passais a possuir. Amém? Deuteronômio capítulo 6. 6. Amém? Então aqui essa ordem não é de ser humana, é de Deus. Se a gente quer possuir a terra prometida, entrar na presença do Todo-Poderoso, a gente tem que ter os mandamentos. E os praticar. Para a gente não ficar com a boca para fora. Mas primeiro nós temos que provar o amor de Deus. Nós provando o amor de Deus, nós vamos começar a avaliar o nosso fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, a primeira virtude exigida é o amor. Aquele amor mesmo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amar até na hora que não era para amar, começa no amor. Muitas coisas existem na Bíblia Sagrada, mas a mais importante de todas, como está na primeira carta de Paulo, Coríntios capítulo 13, é o amor. Está acima de todas as coisas, nós precisamos aprender sobre isso. Olha aqui o versículo 2. Para que não temas ao Senhor Deus, não temos que ter medo de Deus. No passado, talvez, os nossos genitores, né, as avós, cuidado que Deus castiga. Hoje nós aprendemos a Bíblia Sagrada, que nós temos na nova aliança, Deus não castiga. Ele só não responde o pecador, que é bem pior. Bem pior. Você provar no silêncio de quem você está pecando e não está se arrependendo, presta atenção. Esse pode ser o meu último culto, rapaz de 39 anos. E quantos vão até mais rápido? Quando eu tinha 17 anos, no mesmo ano, com dois amigos com a mesma idade, um jogando bola e o outro estava em cima de uma moto, ele nem bateu a moto. Do nada, caiu lá. Novinho, 17 anos.
Amém, irmãos? Aí não vai ter a morte, você vai fechar o livro e vai entrar na glória de Deus. Mas se você não tiver, você não sabe como é, ninguém sabe. Misericórdia. Ao ver esse amor, pratique esse amor. Precisamos entender tudo que o Senhor tem deixado para nós. Ele não deixou a palavra de Deus para ser uma anedota, para ficar um quadro pendurado lá na sua casa, ou a Bíblia aberta, lá pegando bola na sua casa, não, que nem alguns fazem. Eu deixo a Bíblia aberta na minha casa para dar proteção. O que vai te trazer proteção é você viver na palavra de Deus. Você praticar a palavra de Deus. Começar por onde você conhece. E o que você não conhece, você não poderá conhecer. Ali dentro dos mandamentos existem estatutos e preceitos, que são aquele conjunto de regras, que não vai ser fácil você conhecer, e muito menos fácil você praticar, você obedecer e continuar obedecendo. A nossa carne não é tendenciosa à obediência, não. O nosso natural é tendencioso à preguiça, coisa errada, que não presta. Por isso que nós temos que entender o que Deus tem preparado para nós, para que ali nós possamos passar também para nossas casas e famílias. Olha aqui, continuando o versículo 2, para que não temos ao Senhor seu Deus. Não precisamos ter medo, nós temos que respeitar a palavra e guardar todos os seus estatutos e mandamentos. E eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O Senhor Jesus, uma linda palavra. É muito acaso. Isso que vai fazer a diferença quando você crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus já pagou o preço, Ele já abriu mesmo ali a entrada no Santíssimo Lugar. O Espírito Santo só estava disponível ao rei, o sacerdote oficial de Israel. Hoje está disponível a toda a carne. Por que não buscar? Por que não buscar santificação? Porque se é impossível ver a Deus. O diabo engana que a pessoa morreu, foi descansar. Né? Não sei, se serviu a Deus, se no último suspiro, pelo menos, estava na mão do Senhor, você vai mesmo, foi descansar. Porque senão é que vai começar um martírio eterno que não tem fim. Mas alguns ali ganham, não tem inferno, não tem diabo. A pessoa, ela renasce, né? A reencarnação. Então a pessoa vai descuidar da vida hoje, vai fazer bem hoje, para quê? Para quê? Ela acredita, tudo mal, tiro que eu estou sofrendo hoje, eu estou pagando pelo mal que uma outra pessoa fez lá atrás, então eu vou deixar bom para o outro. Quantos já não ouviram pensar dessa maneira? Mas depois da morte vem o juízo, não existe isso. Satanás está te enganando para você morrer fora da porta, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Não caia nessa. Ensinar a família. Ou quando a Bíblia fala de filhos e filhos dos seus filhos, não está falando só dos filhos naturais, mas principalmente os filhos da alma. Aquelas pessoas que nós ganhamos com a Cristo. Quem veio primeiro tem a responsabilidade da paternidade espiritual sobre o pai. E quando está falando de filho aqui, se seu pai e sua mãe não vieram, se seu avô e sua avó não vieram ainda, mas estão vivos aqui na terra, é sua responsabilidade também levá-los a Cristo. Porque nenhuma vez pensa que você possa receber aqui na terra, presta atenção, milagre, maravilha, ou qualquer conquista que você tiver aqui na terra, ela vai pagar seu fracasso se sua família não for salva. Faz o seu melhor. Não dê lugar ao diabo. Começa porque já está olhando a graça de Deus, já está aprendendo na palavra. Então, você veio primeiro, tem responsabilidade sobre os pais, sobre os tios, padrastos, quem tem padrasto, tem gente que tem ódio, padrasto, madrasto. Ódio. Mas destruiu o casamento. Então, eles tomaram a decisão, olhem, amem. Tem que amar. Se você amar até na hora que não era para amar, infelizmente você não conheceu a Deus ainda. Começa por aí. Mas não adianta ter medo de Deus, tem que respeitar a palavra. Os seus mandamentos não são pesados, porque o mais pesado o Senhor Jesus já levou lá no Calvário. 3, versículo 3. Ouve, pois,
povo de Deus, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor, é o único digno de adoração, é o único digno de louvor, todos os louvores a Ele. Quando num culto como esse, você participa da oração, está todo mundo orando, é a mesma fé que o amor do Espírito em uma palavra. Como até esse louvor, a cantora da cita, o céu se une à terra. Você tem noção do que é isso? Se você tiver na mesma fé, no amor do Espírito, porque eu não prego. Se você prestar atenção mesmo, ainda dá para se ver o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa que crê. O céu se une à terra. É um ambiente só para você tomar posse da bênção, para você colocar todo mundo embora, para você tomar posse da sua bênção, da sua casa, da sua família. Mas a pessoa fica, não, Deus não gosta de mim, fulano não gosta de mim, fulano não precisa vou pagar para a conta amanhã, e não sei o que lá, vou fazer trabalho amanhã, você vai poder cliente, você vai parar com isso. Na hora da palavra é a palavra. Na hora que o inimigo conseguiu te enganar e te tirar um pouquinho da palavra, misericórdia, já ganhou, já te pescou. Volta com Israel e ouve. O Senhor é o único Deus. Amém? O único. E 3 pessoas distintas. Está lá na primeira carta do João, capítulo 5. O Pai, a palavra, que é o verbo que se fez carne e ficou entre nós, e o Espírito Santo. Os 3 são um, são os 3 e nós precisamos dos 3. Nosso alvo é o céu, para com Deus, o caminho é Jesus. E a palavra de Deus, nada fora da palavra que vai te ajudar. E é o Espírito Santo que te conduz na palavra, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado para você não pecar, se pecar você se arrepender. A justiça, que não adianta você ficar revoltado e não perdoar. Porque a justiça do homem carne e falha, mas Deus é justo, ninguém vai escapar lá no juízo. Então você perdoa, ame, abre o coração para amar. Porque todos compareceremos diante do juízo, mas você precisa buscar o Espírito Santo. E para buscar o Espírito Santo, nós temos que explicar. Né? Não é pelo dom que você conhece a árvore, é pelo fruto. Talvez alguém até manifeste alguns dons do Espírito Santo. Já não sabe enganar. Estava lá, outro dia, estava nos cultos. Culto fechado com a pastora. Pessoas que endemoniadas que expulsaram o demônio. O demônio, o diabo sabe enganar, irmão. O pessoal faz um carnaval na hora que vai expulsar o demônio. Parece uma festa, um show. Vai expulsar o demônio. Não precisa de show. O que expulsa o demônio é o nome do Senhor Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Muitos deles estão endemoniados, o diabo engana. Ele esconde ali naquela vida ali, parece que a pessoa ela foi liberta e não foi nada, chega na porta ali naquele lugar, volta a fazer a mesma coisa que estava fazendo antes, não foi liberto de coisa nenhuma. O sacerdote também que estava tentando expulsar está ali naquele pecado. O exorcismo não é brincadeira, as coisas de Deus não é brincadeira, não é pelo dom que se conhece a árvore, pelo fruto. Como que alguém pode ter o dom de Deus se não tem o fruto? Se não ama a Deus sobre todas as coisas, se não ama o próximo, se deixa de amar, se odeia alguém, se vive triste, melancólico, se a pessoa perde a paz com facilidade, se ela faz acepção de pessoa, faz o bem para um, mas o outro. Misericórdia. Não é temperado, uma pessoa que tem ali domínio próprio, não é manso de obedecer de livre e espontânea vontade, não é otimista que mesmo em meio a uma crise, ele continua ali mesmo enxergando o bem, porque assim Deus nos fez. A paz que nós sentimos não é porque tudo vai bem, não. É porque nós amamos ao Senhor, nós cremos no Senhor, não é mesmo? Exatamente. Temos que manter a paz. Se perder a paz, perdeu tudo. Sem fé é possível agradar a Deus. A fé é as outras 8 virtudes do Espírito Santo. Sem amor é possível agradar a Deus. Sem paz é possível agradar a Deus. Sem alegria é possível agradar a Deus. Sem bondade é possível agradar a Deus. Sem benignidade é impossível agradar a Deus. Que é essa otimismo, né?
essa esperança bondosa, essa bondade esperançosa que Deus tem para conosco, Ele tem esperança em toda a humanidade, que nós temos que ter também. Por pior que seja uma pessoa, você crê, você fica firme, você não ama tanto aquela pessoa, por pior que ela tenha feito por você, que até te dói não por ódio, mas te dói por amor, por aquela pessoa ser ruim ainda, mas você continua amando, amém? E louvando, porque tem paciência, tem gente que tem paciência, o filho capetado, e a mãe tem paciência com o filho capetado, com o filho dos outros ela tem um pingo de paciência, é longanimidade, paciência divina para com todos. Deus tem a paciência conosco, guardou o nosso tempo e nós temos que ter também, amém? Ele é o único Deus. 3 pessoas distintas, nós precisamos dos 3. Sem Ele nada poderemos fazer. Então nem tem. Fala para o irmão, nem tenta fazer nada sem Jesus, hein? Consulta a palavra, espera no Senhor. E Ele confirma na palavra, Ele confirma. Estamos estudando na quarta e na sexta sobre a vida do rei Davi, servo de Deus. Ele sabia esperar do Senhor toda vez que ele não consultou a Deus, e às vezes era coisa sacerdotal, como nós aprendemos aqui na sexta-feira, que ele foi trazer a arca da aliança, onde continha os mandamentos, esses mandamentos aqui que Deus deu em pé. Ele foi trazer para Jerusalém, mas ele não consultou a Deus, e foi trazendo o que? No lombo de um boi. Não era para mim lombo de boi. Deus chegando na hora que quem carrega a arca da aliança eram 4 sacerdotes. A arca da aliança era uma arca feita de madeira, coberta de ouro, tinha 4 argolas, passavam-se 2 traves, uma do lado, outra do outro, e quem carregava era 4 sacerdotes consagrados, não era para boi carregar. Passava lá, 2 à frente, 2 atrás, carregava a arca. Se vai passando por água, está lá os 4 carregando, vai derrubar lá no chão, colocar em cima do lombo do boi. A pessoa que estava cuidando não podia chegar perto, não era um daqueles que podia tocar. Na hora que o boi perdeu do lado, a água caiu, perdeu a mão, morreu na hora. Olha como que as coisas de Deus são santas, não brincam com as coisas de Deus, não pensa que mudou, não. Aquele que recebeu o sacerdote, ontem passou o missionário falou sobre isso. Há quanto tempo aqui, no começo do ano, eu trouxe essa mesma mensagem. E também expandido, porque lá está escrito que aquele que recebeu o profeta e o justo, na qualidade de profeta e de justo, não vai perder o galardão do justo, do profeta, mas é do pastor, daquele que está fazendo a obra. Exatamente. Às vezes nós não podemos estar aqui, você tem que receber aquela pessoa que está dando a palavra na mesma unção. Ou todo mundo já começou pregando já fluentemente? Eu lembro, a primeira vez que me deram a oportunidade para pregar foi numa vigília que eu nem sabia que pregar. Eu preguei 5 minutos e parecia que foi 3 dias. Depois de deixar o vigília, irmão. Se quiser fazer vigília, vai embora. Mas eu tenho que ficar olhando o horário, senão passa e vai embora. Mas é assim mesmo, você acha que os irmãos precisam começar a dar oportunidade para os irmãos, um dia que a gente precisar estar fora? E na hora você abre o coração para o pregador prega, mas quem fala é o Senhor, irmãos. Quantas mensagens mesmo, né, a gente recebe do povo de Deus. Na quarta-feira eu precisei estar fora, né, durante o dia. E na hora que eu cheguei aqui, o culto da tarde já tinha começado. Eu sentei para assistir o culto. Quem estava aqui viu. Cheguei, o irmão já estava na oração, bom, irmão, desce ali. Amém? Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Ele pensa que não falou comigo, não fala, né? Deus fala. Dele está aqui a palavra de Deus. Se você receber a palavra do galardão daquela que está trazendo a palavra, você vai receber aquele galardão. Mas às vezes a falta de atenção que faz você perder o que Deus tem preparado. Agora entra o que é esse primeiro mandamento. Que você não tem outros deuses diante de ti, porque Deus é o único Deus. Olha o que diz aqui o versículo 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu poder. De todo o seu poder. De tudo que você consegue. Você tem que amar a Deus.
você amar o céu, sonhar com o céu, querer o céu, querer estar com Deus. Mas isso você tem que ter a palavra. O verbo se fez carne e o verbo, que é a glória de Deus, se fez carne, habitou entre nós, mas voltou a estar na mesma maneira da sua configuração eterna. É a palavra, Jesus é a palavra. Jesus não tem uma imagem, e alguns fazem um homem cabeludo, barbudo, com a coroa de espinho na cabeça, com as mãos furadas. Se aparecer um homem assim para você, não repreende. Jesus é Espírito. Jesus é Espírito. E o Espírito Santo é Espírito Santo. Não tem um corpo, não tem imagem. Não vai aparecer com a imagem para você. Deus nunca foi visto por ninguém. Quem viu Deus ali, viu como Moisés, uma sarça ardente. Talvez o Adão lá no paraíso viu Deus mesmo. Mas ele pecou, e depois nunca mais veio a Deus. Nunca mais. E os seres humanos estão no pecado, e nós não temos capacidade para ver a Deus. Deus é muito santo, é tão santo, que por mais que você se santifique, por mais que você busque a santificação, você não teria mesmo capacidade de entrar na presença de Deus sem ser fulminado. Deus é um fogo consumidor, consome tudo que não presta. Tem muita coisa que não presta em nós ainda. Se nós conseguíssemos entrar na presença de Deus, seríamos fulminados. Por isso que Deus não responde ao pecador. Se ele fosse responder ao pecador, o pecador ia ser fulminado. Não responde o pecador perceber que ele precisa se santificar. E para o pecador não se enganar que Deus aprova o mal que ele faz. Então ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu poder, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Será que é assim que nós estamos amando? Eu amo. E lembrando, eu sempre, João 14, 21, decora no seu coração: aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, é este que me ama. O que ama será amado do Pai, e eu amarei e manifestarei a Ele. Amém? Então esse amor vai fazer com que você tenha uma intimidade com Deus. E os milagres vão ser só consequência da sua vida com Deus, nosso Deus. Amém? Você vai viver uma vida de milagre. Fala para nós, você vai viver uma vida de milagre. Continuando aqui, versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Abre o coração. Isso pode ser meu último culto, pode ser seu último culto, ou pastor, mas eu estou novo. Nossa vida é um suspiro. O coraçãozinho está batendo? Vamos lá. Quem sabe o dia e a hora? Se você não cuidar ainda do tempo do Espírito Santo, você vai estar ainda adiantando a sua partida. Se você não busca os mandamentos para praticar, você está atrasando o plano de Deus de salvação para a sua vida. Misericórdia. Põe na cabeça, misericórdia. Se come mal, bebe, fuma, usa droga, faz um monte de coisa errada, você está adiantando a sua ida e para a morte eterna. E se você não obedece o que você já conhece, você está atrasando o plano de salvação da sua vida. E o pior é que se você que está vivo está atrasado, imagina a sua família que não quer nem saber de Deus, nem quer saber da palavra, nunca parou para assistir um culto como esse, nem sabe. Mete o pau em umas igrejas, mas nem sabe o que acontece aí. Talvez ouviu falar de alguém, irmãos, eu não sei o que acontece em outra igreja, dentro da própria igreja da graça. Mal é mal, sei o que acontece na nossa sede. Às vezes ele pergunta, pastor, mas não é tudo igual? Não é, não, irmãos. Eu não sei o que acontece em igreja, cada um, irmãos. Eu só sei que a gente deve 12 reuniões no Senhor, ele está no meio, só o Senhor na terra. A diversidade do ministério para Deus é um só. Então, se Deus é um só, se tiverem reunido em nome dele, Deus tem pessoas diferentes para alcançar de maneira diferente. Não vai ter só um tipo de crente lá no céu, mas eu te garanto, todos vão ser crentes fiéis. Vai ser crente. Vai ser só um tipo de crente não, viu? Tem lugar que fica lá, ali a doutrina das vestimentas, nós não temos essa doutrina aqui. Tanto que eu cheguei na igreja de bermuda, de camiseta, todo maltrapilho, e fui bem tratado, mas não convém pregar dessa maneira. Amém? Mas se alguém chegar assim, não tem problema não, tem um jovem ali que está ali. Não tem problema,
trajes. Aqui não temos esse costume dos trajes, amém? Mas nós temos que ver como que nós estamos vestindo para não vestir com lascívia, né? Para não querer chamar a atenção para coisa que não deve, em nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 7. E as intimarás aos teus? Intimarás. Intimará, tem que intimar. Tanto os naturais como os espirituais. Filho, está debaixo da tua guarda, debaixo da tua proteção, são heranças da parte do Senhor. Nós temos que orar a Deus. Chamar a atenção, como precisa chamar, não passa na cabeça não. Quando alguém quer falar do seu filho, vai ver se é verdade. Tem irmã que quer partir para cima da professora. Quando fala mal do professor, seu filho aproveita. Que meu filho não faz isso não. Faz o quê? Tem filho que na mãe da mãe realmente um santinho, mas quando a mãe vira as costas, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Tem mãe engraçada. Tem você se engana. Tem que tomar cuidado. Intimar o filho. Cobrar. Buscar. Às vezes, quando num momento assim, de algum problema, Jesus não gosta disso. A gente não te trata assim, não nos trate dessa maneira. Nós não queremos tirar a sua liberdade, a sua né? E que o jovem fica falando por aí, não, está invadindo minha privacidade. Não, nós estamos querendo cuidar, porque tem muita gente ruim fora. Rede social é o manto do inferno. Da mesma maneira que ali tem muita pregação boa, tem muita gente ali querendo pescar no seu filho, sua criança. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Muito. Não deixe de se assistir não diante de um celular, não. Até quando tiver censuras, e coloca censura de 14, 13, 12 anos, tem coisa que passa, engana seu filho. Engana, cheio de coisa maligna e satânica. Antigamente, você podia se estar vendo uma TV qualquer ali, fazer um desenho animado. Se era desenho animado, era para quem? Para quem? Para criança. Hoje parece que não existe desenho animado para criança. Não existe. Até aqueles com classificação assim, abaixo de 10 anos, é só rebeldia. Só rebeldia. Só rebelando, só. Eu estou assistindo, eu não acredito nisso. Ninguém respeita pai, zomba do pai, passa para pai, tem um seu que lá, amarrado em nome do Senhor Jesus, sentindo na palavra. É por bem. A gente não consegue estar ali sempre cercando o filho vigiando, não. Daqui a pouco ele tem que ir para a escola, daqui a pouco ele tem que estudar, daqui a pouco ele vai namorar, vai noivar, vai casar. Ensinando o caminho que deve andar, até quando crescer não vai se desviar. Amém? Esse mundo já é maligno. Com cheio de moradores ali fora. Milhares de crianças somem todos os anos. Você sabe o que é isso? Ninguém sabe se foram transferidas de família. Tem umas que são sacrifício mesmo maligno. Você tem conhecimento disso. Hoje, estou falando em 2022. Não sei se você vai assistir esse curso, que eu vou deixar ele disponível aí. Mas pode pesquisar, milhares de crianças sofrem. E muito mais adultos também sofrem, por vários tipos de coisa. Umas para ser escravos sexuais, tanto adultos como crianças. Outros porque uma família não tem filho. Ela paga, ela não quer saber que ela vai destruir uma família. Ela pega e manda alguém lá sequestrar, porque a pessoa é cúmplice. Da mesma maneira, para mim, um médico, ele é cúmplice de homicídio quando ele faz um aborto. Independente daquela nação seja permitido que é aborto, porque no Brasil está amarrado, não vai passar nunca. Por isso nós temos que vigiar, não podemos colocar aventureiros lá no Congresso, na presidência da República. Nós temos que orar a Deus para escolher o menos pior e que pelo menos ande a família tradicional. E você espalhe isso. Eles querem destruir tudo. Olha o que está acontecendo na Europa. Por que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo lá na Europa isso? Porque colocaram um aventureiro lá. Se eu estou falando aventureiro, é mais novo, não é mais velho não, viu? Fica cutucando o urso por dentro, vem com tudo, vem para arrebentar.
uma criança mimada. Aí o outro parece o outro monstro mesmo. Mas o Ricardo não é certo não, viu? Muita oração. E no meio só o povo morrendo, os soldados dos dois lados morrendo, milhões de pessoas deixando as suas casas para viver de qualquer jeito no outro país, né? Terminando o inverno. O inverno termina hoje. O inverno na Europa termina hoje. Olha só, misericórdia, aquele frio, apertado, nem acabou direito. Não sei se vocês perceberam, mas o Covid parece que subiu, né? Depois da guerra. Parece que já apareceu. Ninguém mais pega Covid. E na verdade, lá na Europa, os números de casos estão aumentando e muito. É muita desgraça. Mas nós temos que orar para Deus. Porque a falta da comunhão com essa palavra, o falta de conhecimento dessa palavra faz isso. Só tem uma maneira de destruir a humanidade: a falta de conhecimento. E está cheio de gente sem conhecimento da palavra de Deus. Não é a guerra que vai destruir o mundo, não é a bomba atômica, não é a droga, não é a corrupção. É a falta de conhecimento da palavra de Deus. E está disponível. Só tem 10% que não tem, talvez, a palavra na língua dele ainda. E aí a pessoa tem que ser aplicada. Por isso que a obra de Deus não se restringe aqui entre nós nos reunimos. Cada igreja da graça nós já estamos alcançando 191 nações. Mas ainda faltam umas 20 e poucas aí, irmãos, que é praticamente impenetrável. Mas agindo Deus. Mas não adianta fazer que nem um rapaz dessa semana, um missionário, não sei se vocês viram essa reportagem, ele insistiu que ele está em algum lugar lá da Ásia, não estou lembrando direito, se não me engano, alguma parte da Índia ou da. Não lembro. Se alguém me ligar, coloca aí, pode colocar no comentário, ou falar aqui para mim. O missionário foi lá uma primeira vez, sabendo que eles são canibais, insistiu uma vez, é crime naquele lugar, é proibido entrar naquele lugar, até pela nação. Sabe que aquele povo é um povo isolado. E ele foi insistir em pregar o evangelho para aquele povo sem conhecer nem a língua. Isso é um absurdo. Como que a pessoa vai pregar para alguém e exigir que essa pessoa entenda o que você está falando? Morreu, foi morto. Que Deus tenha misericórdia daquela alma. Mas parece os jesuítas quando chegaram aqui no Brasil e tentaram impor Jesus à força nos nossos índios. E o índio que não aceitava que ele tinha os deuses dele, os índios não entendiam. Mas morreram. Foram mortos. Olha que bonito. Jesuíta era para ser parecido com Cristo, irmão. Não, parecido com Cristo é Jesus, ele é o cristão, irmão. Quando os missionários deram um trabalho sério, aprendendo primeiro a língua nativa, muitos índios se converteram. Tem muita tribo hoje em dia, ó, e tem uma igreja evangélica lá, que eles estão lá dentro também servindo a Deus vivo em nome do Senhor Jesus. Amém? Isso é que é uma proposta. Não tentar impor a força à alma. Muito oração. Muito oração. Fale com seus filhos. E mais. Intimarás a teus filhos e delas falará, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. Amém? Exatamente. Em todo o tempo nós levamos esse amor, esse mandamento que só existe um Deus, e Deus ele está em todos os lugares. A pessoa que compreender que Deus ele está em todo lugar, que sabe até o nosso pensamento, sabe todas as coisas, tem todo o poder, vai pensar fora da linha. O pastor que aprende hoje, ó, Deus está em todo lugar, né? Cuidado que você vai fazer, Deus só te vê, né? Ainda que eu não veja. Intimar o seu filho, mas está tipo, eu não vejo, na igreja, não fazer, Deus está vendo. Você prega a onipresença do Senhor, Deus está vendo. Eu não consigo saber o que você está fazendo, nem pensando, mas Deus sabe. Vai plantando isso. Na hora a pessoa percebe, Deus sabe, e vai parar. Porque aquele que tem esse temor de saber que Deus está em todo lugar, que sabe todas as coisas, para de fazer isso. Para.
fazer aquela coisa errada, aquele pecado. E o que o diabo pode fazer então? Ele coloca outras pessoas para pecar contra você. Talvez porque você ainda tem pavio curto. Talvez você ainda não tenha aquela habilidade de se imediato o perdão. A pessoa te fez o mal, você não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Você fica ali, por que você não fez aquilo? Que Deus derramou sobre aquela pessoa, Senhor. Aí quando vem uma má notícia daquela pessoa, você até se alegra no coração, você não entende não. Deixa eu te avisar. Você não entendeu não. Você pode estar na igreja há 800 anos. Você não entendeu não. Olha o que o apóstolo Jesus Cristo diz lá em Mateus, completando essa mensagem que é praticamente a mesma. Mateus 22. Amém? Versículo 35. E um doutor da lei interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, com todas as suas forças, com todo o seu poder. Jesus é a palavra de Deus e iremos trazer a palavra, amém? Ele nos deu capacidade de crer na palavra. O que Jesus Cristo fez? Ele trouxe a palavra que nós vimos acabando de ver lá, no Deuteronômio 6. Que é isso que amado Deus sobre todas as coisas, é isso que o terror nos deu diante de ti. O povo de Deus aqui estava 400 anos sem rei, sem sacerdote, mais de 600 anos sem rei e mais de 400 anos sem sacerdote nessa época. Perdidos. Sob o domínio mesmo de nações estrangeiras. Uma hora era outra, agora estava sob o domínio dos romanos. Uma praga, uma nação politeísta que tinha deuses para tudo que presta. E ele estava começando ali a se misturar com aquilo. Nós somos fruto do meio. Não tem jeito, nós somos uma média daquelas pessoas que nos ensinaram, que nos educaram, que nos criaram. A gente vai absorvendo, a gente é meio esponja. Todo ser humano é meio esponja. Cuidado que você está absorvendo. Observe tudo e só entenda o que é bom nessa palavra de Deus. O que é ruim, somos portadores de boa notícia. Uma notícia chega em você, você vai orar. É nossa obrigação orar para quebrar aquele ciclo maligno que talvez esteja naquela família, aquela maldição familiar. Sua obrigação. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama, abre o coração. Esse você está amando. Jesus Cristo é a palavra, ele veio trazer a palavra. Ele que nos deu a capacidade de entrar no Santíssimo Lugar para nós podermos ver em comunhão, em concordância, nós amarmos a palavra. Olha aqui, continuando, versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus ele não deixou só para o primeiro e grande mandamento. Porque o resumo dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, se resume nesse amar Deus sobre todas as coisas. Ele não tem outro Deus diante de ti. O segundo mandamento é não ter imagem de escultura, a semelhança que está no céu, na terra e debaixo da terra. O terceiro, não falarás o nome do Senhor seu Deus em vão. E o quarto é você guardar o dia do sábado. Mas guardar o sábado, irmãos, já vou adiantando. E tem gente, esses crentes não guardam o sábado. Vai ler a Bíblia. O Senhor fez tudo que existe que há em 6 dias. E no 7º ele descansou. Deus, o Todo-Poderoso Criador, ele continuou no descanso dele. Ele não teve mais na criação, que o homem destruído está destruído. Então, desde então, nós estamos no 7º dia. Então, no 7º dia é todo dia. Todo dia é o 7º dia. Então, começa por aí. O Senhor Jesus também foi para o descanso dele. O Senhor Jesus também está no descanso dele. Hoje nós, em nome
glória, amém? Há descanso. Essa parte de descanso aqui está descanso. Nós hoje deixou a palavra, pela palavra deixar, que é o próprio Senhor Jesus que nós tomamos posse da bênção. Amém? Os primeiros cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, porque Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Amém? Então, vamos guardar. Aí começou-se em todas as nações mais democráticas, colocar o domingo como o descanso chamado universal. Alguém já fala disso? Aqui na nossa nação, normalmente tinha muita coisa. Domingo você comprava pão há uns 30 anos atrás. Domingo você ia na padaria e não tinha a padaria estava fechada. Hoje abre tudo. Convencionou-se que domingo seria o descanso universal. Essas nações democráticas que creem, que em parte, se não são cristãs, pelo menos tem um temor de Cristo. Fora que o Josué naquela batalha de Aijalon, todo o universo parou por praticamente 24 horas. Então a segunda passou a terça, quarta, quinta, sexta, sábado mesmo, humano passou a ser o domingo. Porque o tempo parou para nós, mas não parou para Deus. E os 15 minutos que faltavam foi lá o Gideão. O Gideão que pediu para Deus lá e voltou lá um pouco daqueles 15 minutos, então voltou atrás. Então, o que tinha que parar voltou atrás para não ficar. Deus é tão maravilhoso que foram 24 horas exatas. A ciência comprova que falta essas 24 horas. Pode procurar. Os pesquisadores, eles pesquisam. Um cientista mesmo que for mesmo aquela pessoa que seja mesmo afinca mesmo na sua ciência, a Bíblia nunca vai divergir da ciência. O cientista, na verdade, vai comprovar que a Bíblia é verdade, amém? E realmente, na astronomia, falta um dia. Era dos astros para não sei aonde, e eles fazem todos os cálculos faltando esse um dia. Está faltando um dia na história da humanidade, irmãos. Pelos cálculos deles, esse dia. Que não foi menos um dia, nem mais um dia, foi um dia exato. Para que as estações não ficassem muito fora de órbita aí. Amém, irmãos? Deus é Deus. Deus é Deus. Olha aqui. Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Amar o próximo como a ti mesmo. Presta muita atenção. Como? Não menos para você não pesar sobre ninguém e não perdoar. Não. Isso aí não consegue não. Não consegue sim. Jesus amou aquele que estava sendo preso, martirizado. Tomou 40 chicotadas menos uma vezes 25, 975 chicotadas cortantes, com um pedaço de ferro, de aço, de madeira, de osso na ponta, cortando a pele do nosso Senhor. Comovendo a boca, não merecia. Por mais que não, algumas coisas às vezes a gente está até a causa do nosso próprio infortúnio. Boa parte do nosso infortúnio, quem causou foi nós mesmos. Num relacionamento, num lugar que você acabou passando por algum problema de violência, de assalto, essas coisas, você que não vigilou. Você que acabou mesmo não consultando a Deus, não colocando Deus à frente, e acabou se colocando naquele risco. Num relacionamento, por exemplo, porque não tem o fruto do Espírito Santo, quem não ama Jesus, irmão? Quem não ama Deus sobre todas as coisas, não serve para nada, não serve para casar. A pessoa não vai insistir, porque Deus é fiel, Deus vai mudar essa pessoa. Muda primeiro. A pessoa não espera a pessoa mudar, depois morre. Tem gente morrendo aí. Cheio, ensina o seu filho, viu? Se não ama Jesus que te fez do nada, não serve para casar. E acabou. Depois está chorando no caixão do seu filho, da sua filha. A pessoa me ensina. Que legalzinho, o filho está namorando, alguém que está namorando. É o
pais ficam até aliviados. E o filho aparece com uma bolsa em casa. Mas não pode ser qualquer um, né? Porque tem filho chegando com um rapaz, você quer meu namorado, está amarrado com o Senhor Jesus. Mas não fique aliviado. Nós não somos homofóbicos, nós somos pecadofóbicos. Não adianta ser um namoro de um menino com a menina e ser um pecado. Eu não tenho Jesus acima de tudo, dos dois. Tem diferença. Aquele outro é até antinatural. Aquele amor é antinatural. Aí é demônio puro. Aí fica complicado, né? Quem tem filho quer ter uma nora, quer ter neto. Quem tem uma filha quer ter um gênero, quer ter neto. Não dá para ter. Homem com homem é lobisomem, mulher com mulher é jacaré. Não dá nada não. Né? Vocês não tiraram isso. Mas é por aí. É bicho. É bicho. Não é demônio. Pode criticar para falar que não é verdade. A palavra está dizendo que a gente não é homofóbico. Essa prática é antinatural. Deus fez macho e fêmea os criou. Não tem nada no meio. E aí o diabo é tão asqueroso que ele inventou que existem um monte de gênero. Não, é macho e fêmea. Tem isso. Nem ele sabe explicar. É tanta idiotice. E nem ele sabe isso. Muito bom. Mas quem ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Não mente para você não pisar. E não mais para você ter aquela paixão. Tem gente que ama mais ao próximo do que a si mesmo. Que morre para aquela pessoa, você vai acabar sendo pisado para aquela pessoa. Deus está falando para você amar o próximo como a si mesmo. Ou é mais e menos. Cuidado com paixão. A pessoa confunde, né? Amor, na Bíblia tem três principais tipos de amor. É o amor ágape, que é esse amor de Deus que nós estamos aprendendo. O amor vírus, o amor pelo próximo, como a ti mesmo. E o eros, que é do casal. Só que esse amor da intimidade tem que tomar muito cuidado. Porque eles são confundidos com paixão. E a paixão é só de Cristo, viu? Paixão humana. O ser humano, ele não foi feito para ter essa paixão por outro ser humano, para idolatrar, para adorar. O ser humano não foi feito para ser adorado, mas para ser adorador de Deus. Amém? Isso que é amar a Deus sobre todas as coisas, é você adorar a Deus, somente a Ele. Eu adoro meu neto, seu neto daqui a pouco vai gozar de você. Pode ser, daqui a pouco ele cresce, o que me adora, paga o carro ali para mim. Começa a desmontar isso daqui, tem neto que passa por cima, tem filho. O cara é nessa, é amar o próximo como a ti mesmo, não mais nem menos. Isso que é cumprir o mandamento. Para você não passar por cima de ninguém, você também não ser passado, ninguém passar por cima de você. Ninguém. Quem cumpre esses mandamentos, cumpre toda a lei. Você sabe o que é toda a Bíblia Sagrada? Dos profetas, do Gênesis ao Apocalipse, se você tivesse dois mandamentos, mas claro que tem os preceitos e os estatutos. Tem as outras regras ali para nós continuarmos. Amém? Primeira carta de João, vamos lá dar uma olhada, capítulo 3, versículo 16. Olha o 3,16 de novo. Deus amou o mundo. João, o Evangelho, esse mesmo João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, na primeira carta de João, que é colado no Apocalipse, colado. Do lado do Apocalipse tem Judas, antes de Judas tem as três de João. Na primeira de João, capítulo 3, o versículo 16. Amém? Amém? Fácil, né? Primeira de João, a carta é de João, não é a João. Eu vejo gente falar assim, primeiro a João, não é a João, não. É a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Até isso você está aprendendo. Olha aí. Conhecemos
estão fazendo máximo também, meus irmãos. E continua. Quem, pois, tiver bens do mundo e vem o seu irmão necessitado, e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Olha a benignidade, a bondade, o fruto do Espírito Santo. Você diz que ama, mas você pode fazer o bem para alguém, por mais que aquela pessoa fez o mal para você, tu veja quem faça o bem. Dentro da sua possibilidade, faça. Mas às vezes nós vemos muito isso, que pessoas que têm pouco dividem pouco que têm, e que têm muito por dividir nada. Cuidado. Olha, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e verdade. Não é a quantidade de vezes que você fala que você ama alguém que vai mostrar o quanto que você ama alguém. E muito menos a Deus, que Deus você me engana, mas pouco você demonstra. A fé sem obras, ela é? O amor sem obras é morto também. É fruto, irmão. A alegria sem obras é morta. O fruto do Espírito Santo, quando você vê na Bíblia, alguma das virtudes do fruto do Espírito Santo, ali você pode colocar todas as demais virtudes. Se faltar uma, faltou todas. O fruto é um conjunto, vai estar podre, vai estar estragado, tomara que esteja verde, que aí dá para amadurecer. Vamos ver. 19. E nisso conhecemos que somos na verdade, e diante dele asseguramos nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração, que conhece todas as. O diabo é acusador. Às vezes você já se arrependeu, já se acertou, já perdoou, e mesmo assim ele vem te acusar. Fulano está zoando você, viu? Deus não te perdoou não, hein? Ele é um acusador, irmãos. Por isso nós temos que ter a palavra de Deus para entender que Deus, aquele que se defender, ele não nos condena. 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com. Começa por aí. Você ama Deus sobre todas as coisas, eu posso como assim mesmo. Você sabe que você fez o melhor para aquela pessoa, aí seu coração não vai te condenar. Por mais que a pessoa te acuse, por mais que alguém te acuse, que o próprio Satanás te acuse, só na sua mente, você sabe que você está na presença de Deus. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, ele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A vista de Deus é tudo, até o pensamento e a intenção do coração. Deus vê tudo. Não é só o que nós fazemos para nos mostrar. Tem gente que, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Está lá, nosso patrão, mete o pé na vez do patrão, o patrão chega. Passa até, pega até um lencinho. E pronto, estou trabalhando, estou cansado, de tanto trabalhar hoje. Conversa fiada. Não, mas Deus vê tudo, viu? Deus sabe tudo. Então você viver tudo não é só o que você faz, é até o seu pensamento e a intenção do seu coração. 23. E o seu mandamento é este: que criamos o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aqui já está falando até do terceiro mandamento. Mas não falarmos o nome do Senhor em vão. Na hora que nós aprendemos a palavra, nós usamos o nome do Senhor Jesus, para naquela palavra que nós aprendemos, de fé em fé, glória em glória, nós temos acesso ao céu e tomamos posse da bênção. 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos tem dado. Amém? Quando você produz o fruto do amor, você faz a vontade de Deus. E ali, o Espírito Santo vem habitar em nós. Não é pelo fruto, é pelo dom. Dom e fruto juntos. Mas só um ou outro não. Quem tem o fruto, Deus vai batizar o Espírito Santo. Vai se encher
de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? É produzindo, deixa. Olhar como nós estamos amando ao próximo, principalmente os que nos aborrecem. Aquele que um dia aprontou com você. Talvez nem aprontou, no seu pensamento aprontou. Talvez é natural da pessoa. Você sabe que a pessoa assim, a pessoa já deu brecha. Maldito o homem confia. Não. Você vai dar um voto de confiança, mas você não vai se desesperar se esse voto for quebrado. Por quê? Deus já diretou para você colocar todas as suas fichas em ser humano nenhum. Não confia. Ou pastor, se não confiar, como que eu entro no emprego, como que eu caso? O casamento é um voto de confiança, você não sabe. Exatamente isso, é um voto. Que tem gente que quebra. Mas vai dar conta a Deus. Porque a palavra é bem clara. O que viu Deus não separe. Quem trabalhar com divórcio é a mesma coisa que o médico que faz aborto. Se eu fosse advogado, se eu fosse juiz, eu jamais trabalharia com divórcio. Juiz de paz, sim. Amém? Fazer casamento, sim. Agora, divórcio. Procura outro. Eu poder dar um conselho, ver se você se reconcilia. Mas houve adultério. Eu odeio adultério, mas ele odeia muito mais o divórcio. Que os dois se foram normais. Se houver um arrependimento, tem que ter reconciliação. Tem que ter reconciliação. Mas tem que ser um arrependimento de verdade, que a pessoa produziu um fruto. Não adianta ser Maria arrependida, daqui a pouco, desculpa de novo, que nem muitos fazem por aí. Não produziu fruto. Pastor, mas foi isso mesmo. Eu conheci a pessoa da glória de Deus, então agora aproveita a sarna. Vai dormir com o cachorro com sardinha, vai acordar cheio de sarna. A sarna de bicho vai ter um ser humano também. Olha que tem ser humano, hein? E aqui os bichos é pior, hein? A pessoa acha que escolheu, não consulta Deus para nada, nem sabe quem é Deus. Primeiro que passa na frente, já passa a mão, isso aqui mesmo. Só confusão. Sem Jesus nada, não tem. A pessoa vai tentando, até nessa parte de intimidade, casamento, misericórdia. O meu Deus não separa o homem, vai ser outro. Claro que tem casos e casos, né? Mas a palavra também diz, né? Resolveu separar, que fique só. Não vai arrumar não vai inventar de uma outra sarna. Porque geralmente a pessoa, daqui a pouco, está com uma pessoa parecida, fazendo as mesmas coisas, sofrendo da mesma maneira. E assim, a vida é uma matemática, 1 mais 2 é quanto? 1 mais 2? E 2 mais 1? 0 mais 3? 4 menos 1? 5 menos 2? Só mais coisa parecida, quer que tenha uma resultado diferente na frente, não vai ser diferente. São vãs repetições. Está trocando 6 por meia dúzia. Parecido. E às vezes, por meia dúzia é pior que os 6, porque ele é o pai dos filhos, não é a mãe das filhas. Aí por isso que fica toda essa mal olhada sobre os padrastos e madrastas, porque muitos fizeram coisa errada mesmo. Destruíram o casamento, trataram mal os seus enteados, suas enteadas, entendeu? Mas quando é padrasto e madrasta, como é por causa de uma viuvez, glória a Deus. Agora, fora disso, não arruma sarna, não. Uma coisa simples, não. Toda hora a mãe está tocando de namorado, o pai está tocando de namorada. Uma criança se estranha, se coloca no lugar do seu filho, se rodízio de padrasto e madrasta para trazer uma desgraça nesse mundo aí. E por que acontece? Porque a pessoa está trocando 6 por meia dúzia. Mas uma hora pega lá um lobo, pedófilo, trata minha filha igual, igual o pai, melhor que o pai. Aí quando deixa sozinho, deixa. Não é de Jesus, meu amigo? Não é crente, vem cheio do Espírito Santo. Mesmo se for ainda com aquela tentação, que deu o diabo ao diabo, por quê?
Por quê? Porque pai com filho, aí até a ciência fala que não tem atração, porque os cheiros são muito parecidos. Cheiro humano mesmo, não é perfume que a pessoa passa. Agora, no caso, quando não é o genitor, não é a genitora, aí tem uns tal dos feromônios, alguma coisa dessa maneira, que atrai. Tem filho de mãe pedindo namorado com filho aí. Está cheio. Que filho dividir, porque já está dentro de casa mesmo. Mas se não divide, pode ter certeza, um cara que não é o pai, uma hora ele vai olhar para o olho para sua filha, não adianta ela ficar andando de toalha para cá, para lá, não é pai não. Não é. E a pessoa fica colocando as pessoas dentro de casa. E o pior, sem Jesus, irmão. Sem Jesus. E quando que isso aconteceu, criado como pai com filho. Toda hora acontece. Tem alguns casos que mostram mais por aí. Foram casos mais de violência pior. Né? E quantos que ninguém fica nem sabendo? Ama a sua família, ensina o mandamento. Insista. Olha aí, continuando. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você não ama alguém, qualquer pessoa que te fez mal, você não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram, você não sabe o que já me fizeram. Não é verdade? Mas na ação de ninguém consegue fazer alguém que é crente de verdade reagir fora da palavra. Não vai te fazer acreditar, você vai entender da palavra. Mas aqui, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu, aqui ele está falando, ninguém jamais viu Deus. O ser humano viu Deus. Pelo que a gente entende, o único que viu Deus mesmo foi o Adão. Nenhum outro viu Deus. Continuando, também, e se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor, amém? Então ninguém nunca viu Deus, mas se nós amamos ao próximo, nós vamos sim ali a imagem e semelhança de Deus para alguém, e aquela pessoa vai ser a imagem e semelhança de Deus para nós. Amém, irmãos? Graças a Deus. Bom Deus, vamos dar a volta à vitória em nome de Jesus. Vou colocar de pé. Pense em nome do Senhor Jesus, porque Deus é fiel. Irmãos, é grande mesmo a bênção que Deus tem preparado para nós. Nós aprendemos dentro da tua palavra que a humanidade não será destruída por bomba, nem por fogo, nem por água, nem por guerra, nem por tráfico, nada disso. O que realmente
Vou vendo uma chuva de bênçãos, vou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, ele nos visitar. Ô glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Ô glória, nós damos glória, vamos todos, e vamos todos dar a volta da vitória. Ô glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Ô glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Nós podemos cair nessa palavra. Ele veio para mudar a nossa história, uma história triste, de perdição eterna, para uma nova história mesmo de vida, vida eterna, com abundância em todas as áreas da nossa vida, cura, libertação, prosperidade, perdão, batismo com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? É lindo, lindo, lindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar, voltar aqui para a palavra. Abre lá em João agora, o Evangelho, capítulo 21. E nós vamos ver dois tipos de amor que Jesus ele ensina de uma única maneira ali para o Pedro e serve para nós. Ali na nossa língua parece que Jesus está falando a mesma coisa, mas no original da Bíblia não está falando mais. João capítulo 21. Evangelho. O versículo 15. Amém. Amém. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. E o Senhor Jesus ele chegou aqui, Pedro, e perguntou para ele, perguntou para nós: nós ouvimos, se você me ama, é verdade, eu te amo. Não apacenta os meus cordeiros. Só que Jesus, no original, ele perguntou a Pedro: Pedro, você me ágape? Verdade. Ágape, amor de Deus sobre todas as coisas. Sem ágape. Só que Pedro, quando ele respondeu com outro verbo, que na nossa língua é o verbo amar também, só que foi no filhos. Sim, Senhor, eu te filhos. Igual assim, agora vamos aqui voltar aqui, que eu vou explicar melhor. E depois de ter jantado, Jesus disse a Simão: Simão, filho de Jonas, ágape mais do que esses? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te filhos, disse-lhes, apacenta os meus cordeiros. Então ali, com o filho, você consegue apacentar o cordeiro. Aqueles mais tranquilos, né? Aqueles que já são servos de Deus, que virão mesmo em nome do Senhor Jesus. Então ali Deus dá a ordem para ele.
temos que produzir primeiro amor. A gente tem que avaliar nosso amor pelo próximo para a gente ter esse amor a Deus. Porque como que nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas se não conseguimos amar o próximo a quem nós vemos? O pior que seja o próximo. Nós acabamos de ver lá no jogo. O pior que seja a pessoa. Se eu digo que amo a Deus e eu aborreço o meu irmão, esse amor não está em mim. É o que Jesus falou agora aqui. Pedro, tu me amas, filhos? Você tem você amou filhos, ele também tem aquele sentido de fraternidade. Você tem fraternidade. Agora Jesus não perguntou se ama. Falou, Pedro, você tem uma fraternidade por mim? Aqui, versículo 17. Simão entristeceu-se muito por lhe ter dito a terceira vez: ama-me. Foi de uma maneira menor, que você não, ou você tem essa fraternidade por mim, e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas filhos, é amor de fraternidade. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Deus sabe até onde vai essa capacidade. E às vezes você tem uma compaixão por Deus. Esse filhos tem parecido com compaixão, a fraternidade, não. Você tem que amar Deus por todas as coisas. E nesse amor, Deus falou o seguinte: esse mesmo amor ágape pelo próximo. Primeiro nós temos que produzir o fruto, os filhos, para nós chegarmos ao ágape em nome do Senhor Jesus. Amém? Versículo 18. Na verdade, te digo que quando eras moços, te cingia a ti mesmos e andava por onde querias. Mas quando já foras velhos, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Temos que estar preparados para nós conduzirmos, ensinarmos mesmo para que aqueles que vinham depois não vinham levar e para o caminho errado, porque toda heresia na casa de Deus. A própria Bíblia diz que o anticristo não vai sair lá do nada, vai ser o anticristo, ele vai sair da igreja. Versículo 19. E disse isso, significando o que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue. Aí nós estamos preparados para seguir o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos começar avaliando o nosso amor pelo próximo. Nós estamos amando até na hora que nós amar. Quando nós conseguimos amar o próximo, até na hora que nós amar, nós vamos produzir não só esse amor filhos de verdade, mas como água que tem nome do Senhor. É isso que é que não tem outros deuses diante de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com essa palavra, vamos orar a Deus. Se alguém tem os pedidos de oração, me entregue aqui em nome do Senhor Jesus. Nós temos que produzir o filhos, hein? Avaliar como está o filho, né? Como você está seu amor pelo próximo. Feche os olhos, abre o coração. Meu Deus, amado Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu uno minha fé com a fé do teu povo. Creio que o Senhor já se faz presente no céu e na terra. A mesma amor, fé, espírito, palavra em todo o nosso coração, meu Pai. E agora é a hora que essa pessoa faz oração por ela mesma, para ela perdoar alguém que talvez ela não tenha perdoado. E isso, talvez é isso que tem impedido essa pessoa de tomar conta da bênção. Será que você tenha amado aquela pessoa que te prejudicou mesmo? Você tenha aberto o teu coração para amar aquela pessoa? Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé, ou para apresentar cada pessoa que está aqui presencialmente, cada pessoa que está só acompanhando através da live, e cada nome que nos foi entregue aqui em nome do Senhor Jesus, ou pela vida financeira do Alexandre, pelo Mauro Francisco Marcos, pela Agnes, pela Benedita
Felícia, Daniele, Fernanda, Márcio, Amanda, Alexandra, Jeremias, Josias, Micael, Alain, Everton, Diego, Fabiana, Galvão, Cezinho e Júlio César, a Rosineide, em nome do Senhor Jesus e toda a sua família, o Raimundo, o Iago e a Aline, o Fernando Santos, o Odaí e o Odaí está desviado, o Fernando está em coma, Pai, visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a Francisca Lúcia, o Senhor Jesus, aqui com a Joana, o Júnior, Maíra, e o Davi, Isabel Martins, toda a família, e a dona Nilma, com toda a família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e da terra toma o nome, meu Pai, eu tomo o meu Jesus, Pai, para apresentar, meu Pai, cada um, meu Pai, desses queridos e familiares, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, não mais para você ter uma faixa de vídeo
anormalidade. Todo que não presta em nome do Senhor Jesus. Eu quero um paraíso amado, destrua agora em nome do Senhor Jesus. Eu estou dentro, sai desse corpo que não te pertence. Isso é quem talvez até as plantas dos pés, você está sentindo alguma coisa no seu corpo, passa a mão e fala, sai de mim, vai embora, manda embora, passa, vai embora. É corpo, alma, espírito, mente, coração, vai ter que chamar a autoridade, vai falar, chama o nome desse mal da autoridade. É um diagnóstico, é um sintoma, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, toda ação das trevas, tudo que não presta, toda incompatibilidade de jeito, todo problema na família, todo problema no casamento, todo problema na criação e educação do filho, toda frieza espiritual, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, gente que desonado o público que não vem ser velado, pega fundo venceu, em nome do Senhor Jesus, e sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai do casamento, sai do relacionamento, sai com a dica, sai da criação e da educação dos filhos, sai com toda a comorbidade, sai com toda doença, sai com toda depressão, sai com ansiedade, sai com a visão de vulto, sai com a visão de voz, sai agora com a rebeldia, com os vícios e não volte mais. Eu te proíbo em nome do Senhor Jesus. Agora a Deus. Isso, vai dando aleluia. Isso, já vai agradecendo por tudo aquilo que Deus fez e ainda vai fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado, a unção, meu Pai, deixa o Senhor chamar a vida deste lugar. Deixa a vida desses meus irmãos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, para estar levantado aqui comigo, meu Deus, muito obrigado. Eu dou posse a todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. E peço, me ajude a cumprir todos os teus mandamentos para a tua glória. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, olha para você. Está se sentindo, pastor? Realmente passou aqui. Estou me sentindo melhor, mais preparado para cumprir esse mandamento. Não, na verdade não, pastor. Eu consegui abrir meu coração e até ministrei um perdão para uma pessoa que me tinha feito mal no nome do Senhor Jesus. Quem que vai falar? Quem é alguém, pastor, aprender a sua palavra? Quem que hoje aprendeu o nome do Senhor Jesus? Oh, glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Ajuda Deus. Amém? Alguém já tem um testemunho que ele não contou, gostaria de contar? Alguém? Qualquer testemunho, não precisa ser de hoje, não. Alguém? Quem? Pode vir. Quem? Pode vir. Vou fazer aqui. Pode vir, mas vou vir. Bem rápido e preciso, irmão. Amém? Graças a Deus. Vamos ver aqui no São vou tentar. É assim, eu tenho um bichinho de estimação, ela está conosco há 18 anos. Ela chama Bill. É uma gata sem raça definida, né? Uma vira-lata. Então, ela faz parte da nossa cultura todos esses anos. Né? Então, ela nunca foi uma gata gorda, ela sempre foi muito magrinha. Então, eu nunca cortei as unhas dela, porque dizem que é muito perigoso, né? Cortar unha de gato. Se você não corta direito, pode afetar, né? Os componentes das borboletas vermelhas. Então, eu preferi proteger os meus móveis, porque gato é animal, né? Gato humano. Eu preferi proteger os móveis, né? E deixar as unhas dela crescer, né? Foi passando o tempo. A minha cadeira é tipo assim, tem um revestimento assim. E aí ela é de tecido. Aí tem os buraquinhos, e aí eu tenho mania, eu faço, levanto muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Todas as vezes que eu levanto, eu olho, ela está ou no lado direito do sofá ou no lado esquerdo. Né? E aí, nessa noite, eu tive essa madrugada,
não conseguiu sair. E ela falou assim, pessoas assim, rapaz. Eu disse, não. Primeira vez que me veio na cabeça, não tive assim o sangue frio para chegar nela e olhar se ela tinha batimento na cabeça. Estava se movimentando. Aí eu chamei meu filho, falei, filho, eu acho que não. Aí ele, o quê? Eu falei, não. Então, como eu era muito magrinha, dava a impressão que tinha soltado, né? O pulso, né? As articulações. Aí ele tirou, chamou. Eu disse, não, ela não morreu. Ela está por ela. Eu disse, eu não sei por quanto tempo ela ficaria, porque isso já devia ser mais umas horas da manhã. Então, eu disse, ela está com fome. Então, o primeiro sinal que ela está bem é ela comer. Aí ele veio, pegou o sachê e falou que ela já levou no salão veterinário mais tarde, e aí o veterinário disse, olha, ela só está viva até hoje, durante esse tempo todo, porque ela é uma carne magra. Porque, por mais que a gente ache que é bonito e disponível, é muito prejudicial para a saúde deles, assim como nós. Né? E aí a gente acha muito bonito dar uma dessa gordinha, né? As pernas dele. E está nutrido, né? Então, pastor, e eu falava muito para Deus, Senhor, a minha noite é muito picotada, né? Porque eu levanto muitas vezes a noite para o trabalho de manhã. E a médica doutora disse, olha, se você não tivesse visto ela naquela posição, quando vocês acordassem cedo, com certeza não ia morrer. Então, pastor, eu glorifico demais a Deus. Mas Deus não tem problema na sua bichinha. E nunca mais, pastor, eu vou reclamar de ter levantado à noite para ir ao banheiro. Porque se não fosse isso, pastor, ela com certeza, na hora que a gente tivesse acordado, ela teria morrido. Está fraquinha, né? Está velhinha. Ela está velhinha, né? Está fraquinha, porque são 18 anos de vida, né? Está comigo com isso, né? Então, eu glorifico demais, pastor, a Deus. Vou dar um abraço a Jesus também. Aí uma linda essa vitória também. Pode ter certeza, tá bom, meu? Graças a Deus. Deus abençoe grandemente o nosso grupo também. Mas no veterinário talvez dá para saber essa parte da unha também. Mais, minha irmã? E faz uns 15 dias isso, eu moro depois da ponte e sempre que eu posso, eu venho até para comprar uma coisa, né? E nesse dia eu fui uma sexta-feira de manhã e eu vi no pé. Aí eu encontrei uma vizinha e comecei a conversar com ela na calçada. E na hora que eu estava conversando, do outro lado tinha um ponto de ônibus. Quando eu vi, foi um ponto de ônibus. O ônibus passou por cima da calçada, quase que me atropelava eu e essa vizinha. Então eu agradeço a Deus pelo livramento, porque o ônibus, eu não sei, era 3 ônibus. Ele cortou esse, o último cortou 2 ônibus e vinha conversando. Não sei se ele vinha postando corrida, não sei o que ele vinha. Eu sei que ele passou por cima da calçada, um pouco, a gente só sentiu um tempo. O ônibus passou e foi embora. E eu creio que ele nem viu a gente. Então foi um livramento muito grande de Deus, porque nós estávamos indo no lugar certo, que era na calçada, e o ônibus passou por cima da calçada. Quase que pega ele e